2024 foi um ano de muitos desafios para o Red Bull Bragantino. O time iniciou a temporada sob o comando do português Pedro Caixinha, mas terminou com o Fernando Seabra à frente. No Campeonato Paulista, o Bragantino começou com tudo, dando a impressão que brigaria pelo título. Chegou à semifinal, mas foi eliminado pelo Santos, pelo placar de 3-1. Mas a temporada 2024 não se limitou apenas ao Campeonato Paulista. Ainda teve a Copa do Brasil, Pré-Libertadores e o Brasileirão. Na Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense, perdendo as duas partidas. A primeira, 2-0, e a segunda, 3-2. Na Pré-Libertadores não obteve sucesso e foi eliminado pelo Botafogo na fase preliminar. Conquistou uma vaga na Sul-Americana, onde avançou para as oitavas de final, mas foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, o Bragantino iniciou bem a competição, brigando nas primeiras posições do primeiro turno. No entanto, o retorno foi bastante irregular, com uma sequência de 13 jogos sem vencer. Foi um dos piores retornos do Massa Bruta nos últimos tempos. Em uma das coletivas, Pedro Caixinha acabou se irritando com os jornalistas. Vocês não me conhecem a paixão que eu tenho por o jogo. Vocês não conhecem a intensidade com que eu vivo isto. O que eu fui fazer foi um sinal de coração, de paixão pelo jogo. Vocês querem interpretar de outra maneira, feita de outra maneira. Não posso fazer isto para a minha torcida. Estamos todos malucos, isto é futebol. Futebol é paixão, futebol é emoção. Não sabemos isso, temos que mudar por profissão. Está esclarecido, siga, outra. O time chegou a correr risco de rebaixamento e a diretoria teve que agir rápido e trocar de treinador na reta final da competição. Com isso, voltou ao Red Bull um velho conhecido, Fernando Seabra, que já havia comandado o Sub-23. Mas as 3 primeiras partidas sob o seu comando foi de muito susto. Seabra conseguiu salvar o Massa Bruta do rebaixamento nas 2 últimas rodadas, vencendo o Atlético Paranaense e o Criciúma. Então, só assim, ganhou só 2 jogos, para quem tá lá embaixo, é muito mais difícil. É como se o cara que tá em cima ganhasse 4. Pode ter certeza do que eu tô falando. Então, a gente fica feliz, sabia do risco, mas acho que valeu a pena. A vida também, a gente não pode só escolher situação fácil, né? A gente tem que encarar. Eu acho que isso é uma coisa que enfim, a mensagem que eu tinha que passar para minha família, para os meus filhos também, né? Não podia, por comodismo, por conforme, deixar de assumir o desafio, sendo que o clube confiou em mim, né? Fazer a proposta para nesse momento assumir. Então, é isso, seguimos. 2025 promete ser diferente. O time estará inserido apenas nas competições nacionais. Será a primeira vez desde que a empresa austríaca assumiu o Bragantino que estará de fora de um torneio internacional, o que irá pesar financeiramente para o time, mas que irá dar uma folga para se reorganizar. É óbvio que a gente tem uma perda financeira em relação a isso, mas a perda maior seria para a Série B. Não é desproporcional o prejuízo que nós teríamos indo para a Série B. Para te falar bem sincero, né, a gente tem nas competições da Conmebol um objetivo nosso, mas desde que seja algo consistente. A gente não pode participar um ano e sofrer o que a gente sofreu esse ano. Lembrando que esse ano, pela mudança de regulamento da Sul-Americana, a gente fez alguns jogos a mais e isso acabou custando, né? Vocês viram a quantidade de atletas que a gente tem aí que tem possibilidade de jogar por questões musculares, né? A gente jogou muito mais jogos. Teve a pré-Libertadores também, aí teve aquele play-off no final da Sul-Americana. Sim, é uma perda financeira, sem dúvidas, mas a gente precisa entender o que a gente pode tirar de lição e também quanto isso pode nos beneficiar em relação à manutenção do calendário do ano que vem. O início da temporada 25 começa com um adversário de peso dentro do Campeonato Paulista. Já no início da segunda semana de janeiro, o Red Bull irá enfrentar o Corinthians, ainda no Nabi Chedid. Isso porque as obras do estádio municipal, onde irá abrigar os jogos do Massa Bruta durante a construção da nova arena, está na sua fase final.
A ideia é fazer um calendário reverso e a gente ter a condição de fazer alguns treinos lá no Cícero, para eles se acostumarem com isso, fazer treinos em horários diferentes do dia, para eles poderem entender como é que funciona essa questão da disposição do campo, né? E se você me pedir uma data exata, hoje eu dependo muito das vistorias que serão feitas para a obtenção das licenças. Eu tenho uma previsão de entrega para mim do equipamento no dia 17 de janeiro. Isso pode variar um pouco, tá? Pode variar 10 dias, alguma coisa. A construtora jura de pé junto que não vai atrasar mais, mas o que eu quero, obviamente, é contar com todo o planejamento e a programação das vistorias para que a gente possa, no comecinho de fevereiro, ou meados de fevereiro, no máximo, a gente poder mudar para lá. Tá? Essa é a ideia. E que venham Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão. E que 2025 possa ser, de fato, um ano bastante diferente para o torcedor do Massa Bruta, que estará se despedindo do estádio Nabi Chedid, como o conhecemos, mas irá frequentar uma nova casa, o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, e futuramente a cidade irá ganhar uma arena, a Arena Red Bull. Bom, o Red Bull Bragantino passou raspando no Brasileirão e escapou do rebaixamento na última rodada. Não era isso que o torcedor esperava do Red Bull Bragantino. Esperava lutar pelo G4, uma Libertadores ou até mesmo uma Sul-Americana. Red Bull Bragantino está fora desde que começou nesse período vitorioso. Está fora de uma competição internacional. Então, analisando 2024 e também já projetando 2025, Red Bull Bragantino. Bom, alguns pontos, no meu entendimento, são importantes para o resultado final não ter sido aquilo que todo mundo acreditava que aconteceria. Primeiro que o Bragantino perdeu vários jogadores chaves e não repôs a altura. Segundo aspecto a cabeça efetiva, não é, de organização para construção de estádio, não é, CT. Então você percebe que o foco administrativo não foi como era no passado. E a terceira coisa, Batista, que eu não concordo e quando aconteceu eu falei, o Red Bull Bragantino trouxe para repor essas peças que perdeu e para tentar, entre aspas, reforçar o time, jogadores com um outro perfil. O jogador contratado até o Thiago Escuro, e ele faz muita falta, tinha uma característica. Qualquer um que chegava, você percebia, hoje é diferente. Infelizmente, no final do ano a gente verificou que as escolhas foram equivocadas. Então, o Caixinha, que é um bom treinador, foi prejudicado por isso. O início do Seabra também foi bastante difícil, ainda bem que terminou bem. Mas eu acredito que para 2025, eu não sei, é até um palpite. Muita coisa vai ser modificada, muita coisa vai mudar em termos de contratações e de jogadores do elenco. Essa é a impressão que eu tenho. E para você, Gleger, o CH enumerou aí motivos pelos quais o Brasileirão não foi legal para o Red Bull Bragantino. E você, quais são, na sua opinião, os motivos e já projetando também 2025? Batista, primeiro é importante dizer que os caras têm que fazer uma força muito grande para rebaixar o Bragantino, hein, cara? Com toda a estrutura que tem, né? Com todo... Eu estava falando, né, esses dias aqui no programa, o Red Bull Bragantino, você contrata um treinador, o que ele pediu os caras vão buscar, velho. O que faltou para mim é você, às vezes, quando tem a troca, sai um jogador importante. Você tem a peça de reposição? Essa peça de reposição ela se encaixa dentro do mesmo planejamento tático que aquele jogador que saiu exercia. Então essas coisas que você tem que... mapear essa situação, né, e ter um planejamento de elenco. E para mim foi isso que pegou no Bragantino. As trocas, né? E eu assim, até num momento difícil do Red Bull, eu estava dizendo, quer dizer que o culpado era o Caixinha, né? Que vocês mandaram embora. Que eu não teria mandado embora. Nada contra o Seabra, hein? Que agora está iniciando um trabalho e tomara que ele fique muito tempo à frente do Red Bull. Mas não adianta
A gente percebia que a equipe do Bragantino estava com problema técnico. Percebia que aquele time lá atrás que conseguiu vaga, Problema que subiu, que chegou... técnico, não de técnico. Né? Exatamente. Isso aí. E também a peça de reposição que não correspondia à altura daquele que saía. Então por isso que tem que ter. Então o que a gente visualiza para 2025? Que o Bragantino tenha, além de um bom time, elenco, jogadores de qualidade. E é claro que é importante você apostar, é claro que é importante você trazer jogadores que vai te dar um retorno financeiro lá na frente. Mas ficar numa divisão, né, às vezes é mais importante. Então você precisa de peças interessantes, de peças de qualidade, né, que vão te dar um suporte tático e também, aí sim, jogadores para que você possa fazer um investimento.